sem considerar a partida de estreia. Tem o Igão, Rodriguinho e Jean Francisco na faixa ali dos 30 minutos, menos de um tempo, menos de uma etapa. Tem o Matheus Alves, que foi titular já de alguma partida, que aí levou um pouquinho, né? Essa minutagem ali de 62 minutos. E tem o Patrick, que é o mais utilizado, é o jogador que já está há mais tempo ali no elenco profissional, o jogador que também divide muito a opinião da torcida ali, muita crítica também em cima dele. E aí, Canazão, levando em conta até o que você acha melhor, não, se a gente colocar um jogador aqui nessa lista de empresta, não é que, empresta, não serve mais para o São Paulo, mas que, por exemplo, você enxerga que algum jogador daqui poderia render mais, ganhar essa casca do profissional em algum empréstimo e depois retornar para o São Paulo um pouco mais pronto, assim, um pouco mais pronto para esse futebol profissional. Queria saber de você. Bora lá, então, começando com o Igão. Você colocaria aqui em joga ou empresta para ganhar mais essa casca do profissional? Porque a gente sabe que no setor defensivo ali é bem concorrido, né? Bem disputado. O Igão. Ô, Pedrão, só para te avisar, aí tá dando uma oscilada a sua internet aí, tá? Tá dando uma cortada de vez em quando. Vamos lá, Igão. Tranquilo. E assim, você tá perguntando para um ex-jogador, né, cara? Então eu penso pelo lado do clube, eu como torcedor e como jogador que fui da base do São Paulo, né? Portanto, Igão, nesse momento, para a evolução dele, que ele continue. Ele é muito jovem, né, cara? Ele não estourou a idade de sub-20. Então, o Igão não é nem questão do joga ou empresta, fica. Não estou dizendo que ele tem que ficar e tem que jogar, se é que você me entende, né? Mas não emprestar nesse momento. Acho que não. Acho que ele pode ficar evoluindo dentro do São Paulo, jogando na base, que ele tem muita idade de base ainda, jogando na base do São Paulo, evoluindo ali para daqui a pouco ser utilizado no time profissional. E eu não emprestaria nesse momento, não. Top. Vou colocar o Igão aqui. Então, o Igão, que é 2006, um jogador muito jovem mesmo, que até não disputou a Copinha por conta ali que já estava integrado no elenco profissional de São Paulo, viajou ali para a Flórida e não jogou. Enfim, mas a gente sabe que pode ser o planejamento também, a gente vai ver. Agora, partindo para o lateral direito, Mike, Renazão. O Mike tem quantos anos, por favor? Você o Mike, dizer? Eu vou confirmar aqui, acredito que é 2006 também, que tem ali na faixa 2006. Dos 18 anos. Vai fazer 19, então isso, ele tem mais 2005, na verdade. Ó, Renazão, na verdade ele é 2005 e fez agora em janeiro 20 anos. Então tem 20 anos. Acho que ele já não tem mais idade de base. Cara, para mim ele jogaria. Para mim ele jogaria. É o que eu te falei, eu tô analisando cada jogador de diversas formas. Para mim jogaria. Sim. Eu acho que ele merecia oportunidade. Diante da situação que está se apresentando para ele, o melhor para ele é ser emprestado. Você está me entendendo ou não? Conseguiu me entender? Claro. Na minha opinião, ele é jogador para ter oportunidade no São Paulo. Mas como chegou o Cedric, como tem o Igor, quem sabe seja melhor para ele ser emprestado, dar uma voltinha ali fora e ser emprestado. Para ele até voltar, né? Depois, voltar mais preparado, enfim. Claro que eu também sou um torcedor que queria ver ele no profissional de São Paulo, ter minutagem, mas como você bem trouxe, a gente está sendo realista aqui também, ainda mais com a chegada do Cedric Soares, fica ali, né, complicado ter esperanças que ele vá ter minutagem, então, pensando realmente nessa questão, tanto do lado dele, quanto dele evoluir ali e voltar para o São Paulo depois, vamos colocar o Mike aqui em empresta. Agora, partindo aqui para Henrique Carmo, Renazão. Rapidinho, você coloca ele no empresta, mas a minha opinião é que ele poderia ter bastante oportunidade. Eu gosto muito do Mike, gostei muito, eu conheci ele essencialmente na Copinha, vendo, né, muito mais da Copinha. Gostei muito e acho que poderia ter oportunidade. Agora, diante da situação que estabeleceu dentro de São Paulo, ele terá pouca oportunidade e com 20 anos não faz tanto sentido ficar ali, só treinando. E acho que nem está treinando no time principal, né? Deve estar de férias. Empresta. Então, pensando o bem dele e, quem sabe, do futuro para o clube, para ele voltar melhor. Então, empresta. O Henrique, a mesma pergunta. Quantos anos tem o Henrique? O Henrique, vou confirmar aqui para você. Mas o Henrique já deve ter um pouquinho... Ah, não, acho que ele não é
tão mais velhas. Não, é 2006. Ele tem 18 anos e ele vai fazer 19 só em novembro. Então é um jogador que ainda tem idade de base, Renan. Tem idade de base. Aí são 2 pontos de vista. Se ele tiver disposto, porque ele não joga nunca, certo? Até agora ele não entrou em campo pelo São Paulo no ano, nem na pré-temporada, certo ou não? Então, 2 pontos de vista na história do Henrique. Ele está disposto a descer para jogar, para ter ritmo de jogo, ou só ficar treinando? Porque você tem que conhecer um pouco da cabeça do jogador. Nesse momento, eu emprestaria. Eu não sei sinceramente, eu não sei muito o que esperar desse jogador. Minha opinião, eu não sei o que esperar dele. Ele não entra em campo nunca. A gente não vê treino. A gente não tem informação de treino. A gente não sabe se você está arrebentando. Eu não sei o que dizer sobre ele. Eu não sei o que dizer sobre ele. Processo de evolução, tá ali no time profissional. Legal, bom. Mas ele tem que estar jogando. Ele tem que estar disposto a ir ali na base, jogar o Campeonato Paulista, volta treinando profissional. Joga, mantém ritmo de jogo, para se precisar no profissional ele está pronto. Tem que ver se ele está disposto a isso, porque a gente ouve muitas vezes aí que o jogador não está disposto a jogar. Ele é da mesma posição, ele é jogador de lado, certo? Ele não é jogador de lado. Hoje, o Ferreira está na frente dele, porque jogou a copinha. Se ele tivesse ido jogar a copinha, quem sabe fosse diferente. Aí eu não sei se ele não quis, se o Zubeldia que não quis, eu não sei. Aí já é outra história. Se o Zubeldia quis levar ele lá para os Estados Unidos e nem colocou para jogar, e uma outra história. Mas jogador de futebol ele tem que estar o máximo possível dentro do campo. O máximo possível dentro do campo. Jogando dentro do campo, eu quero dizer, obviamente, jogando. Né? O Henrique, eu acho que, eu não sei muito sua opinião, cara, mas para já, cara, ele não jogou nada, eu não sei o que dizer dele. Empresta. Ainda mais levando em conta que agora chega o Paulistão, chega a mata-mata, chega outros campeonatos. Se não jogou agora, não vai. Ele jogou contra o Botafogo de Ribeirão, mas aqui nessa arte a gente não está contando a minutagem da partida de estreia, porque era uma exceção ali, jogadores do São Paulo na Flórida, a obrigação de usar esses jogadores ali, até diversos jogadores da Copinha subiram e tinha um jogo ali logo antes, depois, enfim, foi uma loucura do calendário desses jovens, mas aí ele jogou por isso, mas depois não jogou, ele não joga direito, enfim, então eu acredito que seja, a gente colocar emprestar, mas é opinião e levando em conta tudo que a gente está falando, né? A gente não está falando que vai emprestar que não serve, não. Por realmente não jogar e por não ter a expectativa que o Zubeldia vá colocar ele nas próximas partidas, ainda que são mais decisivas, a gente coloca empresta até pelo bem dele e também para que renda um fruto ali, ganhe uma casca no profissional e volte a tricolor mais ali. Aí vai estar mais pronto, principalmente para o Zubeldia, enfim, para colocar ele, né? Não tenha dúvida. Só vou dar um exemplo só, Pedrão. Hernanes foi emprestado para o América de Rio Preto, para o Santo André. E a gente sabe a história dele no São Paulo. Então, não é que eu estou querendo dizer empresta, nunca mais vai jogar no São Paulo, não. É o contrário, é para voltar para o São Paulo. É para ele jogar, para ele não ficar só treinando no time principal, porque nesse momento ele não está sendo utilizado. É só isso. Com certeza. Renanzão, até a gente está chegando, a gente vai passar um pouquinho, está chegando no final do nosso Bom Dia Tricolor, mas bora fazer 3 de uma vez aqui, que eu acho que vai ser uma unanimidade. Queria que você falasse de Ferreira, de Rian Francisco e de Matheus Alves, os 3 ali em conjunto. Esses 3 destaques da Copinha, né? Os 3 jogando. Os 3 trabalhando no profissional com oportunidade de jogar no profissional. Os 3. Aí você viu, né? O Ferreira jogou, o Henrique já estava no profissional ano passado, o Ferreira jogou a Copinha e passou à frente dele. Você vê como é importantíssimo você estar dentro do campo, cara. É importante você estar dentro do campo. Muito importante, muito. Até agora a gente vai ver, são jogadores que têm qualidade, até o Rian Francisco que a gente pede, menos de um tempo jogado, sem considerar a partida de estreia. E é um jogador que fez o gol, até o Renan trouxe, né? Menos de um tempo e um gol, uma estatística muito boa, e também tudo que envolve o gol que ele fez, aquele gol contra a Portuguesa, num Pacaembu, vazio, num jogo que estava ali, São Paulo não jogando nada ali, enfim, ia ser um empate bem doloroso, e vai lá e ele decide o jogo. Então, foi um gol de decisão mesmo, um gol muito decisivo. Então a gente vai ver se realmente vai ter mais minutagens. O Alves é um jogador completo, a gente vê ali um meia que
falta, né, jogadores com essa característica no elenco de São Paulo. E o Ferreira também é um jogador com uma estatura alta, com físico, que chuta bem, principalmente de longe, jogador de velocidade, enfim, ele dribla. Então, um ponta muito que teve uma atuação muito boa também na Copinha. A gente vai ver se vai se repetir no profissional. E agora a gente vai de Rodriguinho, Renazão. Rodriguinho, cara, eu acho que seria... Se você quiser que eu fale dos dois, eu falo a mesma coisa dos dois. Do Rodriguinho. Pode ser. Que são jogadores, né? Que eles estão... Até a camisa deles, vocês estão vendo, são camisas antigas. Então, eles já subiram para o profissional há um tempo. São jogadores com uma idade mais elevada do que esses outros que a gente comentou aqui inicialmente. Jogadores que já tiveram... pelo menos o Rodriguinho teve 30 minutos aqui, mas ele já teve minutagem em outras temporadas, enfim. Então, pode falar, Renazão, do Rodriguinho e do Patrick juntos. Vamos ver. Porque eu tenho a mesma opinião a respeito dos dois. São jovens jogadores. O Patrick jogou seleção brasileira de base todas, né? Que não conseguiu se firmar no São Paulo. Então, eu acho fundamental para eles. E se fosse gestor da carreira deles, se fosse o empresário deles, ia sugerir, ia correr atrás de um time para eles jogarem com constância, jogarem com sequência, né? Não joga um jogo, sai. Rodriguinho e Patrick, serve para os dois isso daí. E eu tenho certeza que se acontecer isso na carreira dos dois, eles voltam a jogar no São Paulo. Ouve bem o que eu estou falando. Eles voltam a jogar no São Paulo. Mas nesse momento, eles precisam sair do São Paulo. Eles precisam sair daquele universo do São Paulo, ir para outros times, uma Série B, mas jogar, ser importante de fato, estar jogando todo o jogo. Eu sou o lateral esquerdo titular do tal time. Jogar, ele ser o titular lateral, o lateral titular, ele ser o meia titular, tá jogando todo o jogo, um esquema passar em função dele. Eles precisam disso. Ouve o que eu tô falando, eles precisam disso. Sendo assim, em 2 anos eles voltam a jogar pelo São Paulo. Eu tenho certeza absoluta disso. Serve para os dois, para o Rodriguinho e para o Patrick. Patrick ainda mais agora. Chegaram 2 laterais. A hora que os dois estiverem bem daqui 1-2 meses, o Patrick não pisa mais no campo, cara. Eu espero que ele pense da mesma forma que eu penso futebol. Não simplesmente eu sou jogador de São Paulo, mas eu sou o último reserva. Não. Quando isso chegou na minha carreira, quando isso chegou na minha vida no São Paulo, quando eu não fazia mais sentido nenhum para aquele elenco, quando eu não tinha mais importância nenhuma para aquele elenco, eu briguei entre aspas, né? Eu procurei uma forma de sair do clube. Eu espero que ele pense assim. Ele é jovem, é bom para a vida dele isso daí. Deles, né? No caso, Rodriguinho e Patrick. Sim, para ter um destaque, que às vezes a gente sabe que uma comodidade, às vezes, fala mais alto na carreira de alguns jogadores, na cabeça, né? Mas essa é a opinião do Renan, que eu concordo. Então, vamos colocar aqui o Patrick e o Rodriguinho no empréstimo. São jogadores, como eu trouxe, que têm ali características diferentes dos outros ali, principalmente de ter subido antes, enfim, uma idade mais elevada, enfim, já ter se mostrado para a torcida. O Patrick, principalmente, tem um hate muito grande da torcida tricolor. E o Rodriguinho ali divide opiniões, mas é um jogador que não teve tanta minutagem assim, mas também quando entra, não faz nada de muito diferente, então por isso também não brilha os olhos da torcida. E ficou disputado, ficou 4 ali no joga e 4 no empresta. Lembrando, a gente colocou aqui no empresta, principalmente o Mike e o Henrique, que pode ter gente que fala, emprestar Mike e Henrique, mas levando em conta a situação atual do São Paulo, até da lateral direita, né, que o Renan levantou ali, trouxe Cedric Soares, tem o Igor Vinícius que está à frente do Mike, e do Henrique agora muitos jogadores disputando, chegando o próprio Ferreira, tem outros jogadores do São Paulo ali, tem o Eric, tem o Lucas, tem o Ferreirinha, tem muitos jogadores ali disputando posição, e são jogadores muito jovens, então pode ali, por exemplo, dar uma emprestada. O Renan trouxe o que aconteceu com o Hernanes, que ele foi ali e depois voltou. Qual time que foi o Hernanes mesmo, Renanzão? O Hernanes, ele foi, se eu não me engano, primeiro para o América de Rio Preto, que na época foi uma leva, foi ele, Marco Antônio, o Rafa, foi um monte para o América de Rio Preto, e depois para o Santo André. Se eu não me engano, foi essa a ordem, depois ele voltou para o São Paulo e o resto todo mundo sabe a história. Algum escreveu aí a respeito do Mike, se o Cedric machucar, não sei o quê. Tem razão. É que eu também me perdi um pouco na história aqui, porque está escrito joga ou empresta. Devia ter o meio termo. Fica ou empresta. Poderia ser assim, né? Não, não sei quem foi que escreveu e tem razão. Peço desculpas.
tem razão, ele poderia ficar. Eu sempre falo isso aqui também. O terceiro jogador de cada posição tem que ser obrigatoriamente da base. E o Mike é um desses, né? Seria o terceiro, hoje, o terceiro. Mas não que ele não pudesse ser o primeiro daqui 2 meses. Não que ele não pudesse mostrar a qualidade dele e ser o primeiro. Então, pensando dessa forma, poderia o Mike também ficar. Não jogar nesse momento, mas ficar, né? Seria isso. O resto, a minha opinião, mantém-se a mesma. E se um dia acontecesse com o Patrick, ouve bem o que eu estou falando, né? Todos os programas são gravados. E o Rodriguinho, mesma coisa. Eles vão para algum time, você fala o cara jogar, pô, como que o cara tá jogando com sequência, como que ele tá bem, não se surpreendam. Não acha assim, nossa, o cara não jogou aqui. Não se surpreendam. Eles têm qualidade. Tanto um quanto o outro. Nunca tiveram sequência dentro do elenco. Nunca tiveram sequência no profissional. Mas eles têm qualidade. Então não se surpreenda se um dia eu olhar o Patrick jogando em algum time aí e falar, pô, o Patrick tá bem pra caramba. Com sequência. E eles voltarem bem. Não se surpreendam. Até o Patrick, a gente sabe que quando ele joga ali na seleção sub-20, ele tem um certo destaque, enfim, né? Não só sub-20, mas nas seleções de base. Ele ganhou o Mundial de sub-17, mas o São Paulo realmente não engrena. Pode ser também por conta dessa sequência que o Renan trouxe. A gente vai ver os próximos passos ali da carreira do Patrick, do Rodriguinho principalmente. E do Mike é isso. Se tivesse a opção fica, eu também sou da mesma opinião do Renan. Colocaria como fica, que eu quero ver a minutagem dele no profissional, que foi um dos principais jogadores ali, para mim, top 3 do São Paulo na Copinha. Até é que às vezes os jogadores do ataque eles têm um pouco mais de destaque por conta de gols, por conta ali de alguns dribles, enfim, mas o Mike ali, para quem realmente viu ali o São Paulo na Copinha, o que ele fazia dentro de campo ali foi um absurdo. Então a gente sabe que os treinos, como o Renan trouxe, agora treinar com jogadores com uma estatura, ele treinava ali, nunca desmerecendo, mas, por exemplo, com a mesma idade dele, não tem um físico com um zagueiro que não é tão forte, enfim, mas ele treinar com Arboleda, né, Renan? É outra coisa, ele vai ganhando o físico, ele vai ganhando uma experiência diferente. Então é isso, ele vai treinando com esses jogadores, um Oscar, ele marcar um Oscar, que é um jogador craque, o Lucas Moura. Então ele já vai aprimorando mais essas questões aí, o desenvolvimento dele, para chegar ali no profissional, que vamos ver se ele mostra as mesmas características que ele mostrou ali na base, né? Aí, jogador profissional, ele é mais inteligente. Ele já vivenciou muito mais coisa, então ele é muito mais inteligente, né? Inteligência essa que você dificilmente acha na base. Você pega jogadores de qualidade, rápido e tal, mas com muitas vezes com pouca inteligência e tal, então fica mais simples, né? Igual eu falo do Rian. Pô, uma coisa é você fazer gol, ele é fazedor de gol, ele sabe fazer gol, ele tem o faro. Mas naquele tipo de enfrentamento, é bom que ele trabalhe aqui. Porra, a marcação do Arboleda, o Alan Franco. O Alan Franco é inteligentíssimo jogando. O Alan Franco, ele corta caminho o tempo todo. Dificilmente você vê um jogador passando pelo Alan. Então, esse tipo de enfrentamento que ele tem que estar treinando, que ele tem que estar utilizando, sabe? Isso que faz amadurecer. Isso que é o processo de amadurecimento dos meninos. Jogar contra jogadores mais experientes, mais fortes, mais inteligentes do que o enfrentamento da base.